Olá, pessoas! Na aula de hoje, processos de transmissão de calor. A gente pode transmitir calor através de três processos: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Fica fácil de gravar os três processos se vocês pensarem no meio de propagação do calor. Então, a condução ocorre predominantemente em meio sólido, a convecção em meio líquido ou gasoso e a irradiação em meios transparentes, ok? Vou apresentar cada um deles com exemplos e no finalzinho a gente vai discutir a diferença entre os conceitos de calor e temperatura. Então, vamos lá. Condução térmica. Ela ocorre principalmente em materiais sólidos, sem que haja transporte de matéria. Vamos entender isso. Pegamos como exemplo aqui uma barra metálica. Então imagina que eu tenho uma barra metálica onde a extremidade, que eu chamei de A, está colocada em cima de um fogareiro, uma fonte térmica, e a extremidade B está mais afastada, provavelmente uma pessoa segurando aqui. O que vai acontecer ao longo do tempo? A barra ela vai sendo aquecida a partir da extremidade A para a extremidade B. Então eu tenho um fluxo de alguma coisa, que eu chamo de calor, que vai aquecendo a barra da extremidade de maior temperatura para a extremidade de menor temperatura. Então eu tenho esse fluxo aqui, ok? Na convecção térmica, ocorre transferência de calor com transporte de matéria. Como assim? Vamos pensar agora num líquido sendo aquecido. Como é que um líquido é aquecido? Eu tenho que colocar ele num recipiente, tá? E colocar esse recipiente em cima de um fogareiro. Então, de novo, vou colocar aqui representar a base do recipiente com a letra A e o topo com a letra B. O que vai acontecer com o aquecimento do líquido? Ele vai aquecer primeiro essa região próxima ao fogareiro, ou seja, a região A. Um líquido ou um gás aquecido fica menos denso. Ficando menos denso, ele fica mais leve, a tendência dele é subir. Então, o líquido que está aqui no topo, ele está mais frio, ele está menos denso. Então, por efeito da gravidade, ele tende a descer. Então, esse movimento aqui é o que eu chamo de transporte de matéria. Esse movimento também é conhecido como corrente de convecção. Tá? Então, isso ocorre tanto no líquido quanto no gás. Líquido e gases aquecidos ficam menos densos, sobem, e o líquido ou gás frio fica mais denso, tende a descer. Okay? De novo, eu tenho o fluxo de calor da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. E o processo de irradiação térmica? É um processo que ocorre predominantemente em material transparente, através de ondas eletromagnéticas. Vamos entender essas ondas eletromagnéticas como luz, ok? Então, qualquer objeto colocado sob a luz solar, ele vai se aquecer. Então, por quê? A fonte natural de calor, fonte térmica natural que a gente tem, que aquece a superfície do planeta Terra, é o Sol. Então, a temperatura do Sol é maior do que a temperatura da Terra. Então, eu tenho um fluxo de calor vindo do Sol para a Terra, que cruza o espaço vazio, que é transparente, ok? Mas que não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Entre o Sol e a Terra eu tenho vácuo. Tá? Então, a única maneira de transmitir calor no vácuo é através de radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas ou luz solar. Okay? Então, essas ondas atravessam o espaço, atravessam a atmosfera da Terra e chegam na superfície. Quando ela chega na superfície, ocorre correntes de convecção na atmosfera. É daí que vem o vento. Okay? Depois a gente detalha mais essa dinâmica atmosférica. Eu espero, em alguma aula, detalhar mais com vocês sobre as correntes de convecção da atmosfera, falar sobre efeito estufa, etc. Tá ok? Mas por enquanto
Eu tenho uma maneira de transmitir calor sem ser num meio material, por irradiação térmica, ok? Então, repare o seguinte, nos 3 exemplos, vocês repararam que calor e temperatura são conceitos diferentes. O calor é um fluxo que ocorre por diferença de temperatura. É um fluxo de energia que vai da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Daí dá para entender melhor o conceito que é colocado geralmente nos livros ou na apostila, de que calor é uma energia térmica em trânsito provocada pela diferença de temperatura. E temperatura é o estado térmico determinado pelo grau de agitação das partículas que constituem um corpo. O que eu estou falando de grau de agitação? Velocidade. E partículas? Átomos e moléculas. Então, os átomos e moléculas que compõem o corpo, eles estão em constante movimento. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade desse movimento, dessas partículas. Okay? Então, a temperatura é a propriedade de um corpo. Calor é uma energia que flui devido a uma diferença de temperatura. É um fluxo de energia. Ok? Então começa a diferenciação por aí. Calor é fluxo de energia, temperatura, propriedade de um corpo. A temperatura pode ser medida por um termômetro. Então, quando a gente fala de termômetro, a gente lembra de escalas termométricas. Então, eu tenho, para medir a temperatura, eu posso associar uma escala numérica, que pode ser em Celsius, em Fahrenheit ou em Kelvin. No momento mais adequado, eu apresento a escala Kelvin para vocês. Por enquanto, a gente vai trabalhar com a Celsius e Fahrenheit. Ok? E já a quantidade de calor, ela não é medida diretamente, ela é calculada, como qualquer energia. A energia eu não consigo medir diretamente, eu calculo ela, eu meço de maneira indireta. Então, o calor ele pode ser classificado entre calor sensível e calor latente, dependendo da situação. O calor sensível ele é associado ao aquecimento ou resfriamento de um material. E o calor latente é associado às mudanças de fase. Então, o que eu estou chamando de fase aqui? São os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, um material no estado sólido, quando ele é aquecido, ele está recebendo um calor sensível. É um calor que provoca variação de temperatura nele, ele está sendo aquecido. Quando um sólido começa a derreter e virar líquido, ele entra num processo de fusão. No processo de fusão, eu tenho o calor latente, que é uma mudança de fase. Então, eu calculo o calor sensível quando eu estou aquecendo ou esfriando um material dentro de uma fase ou de um estado físico, né? O líquido sendo aquecido, ele está recebendo calor sensível. Um líquido esfriando, ele está perdendo calor sensível. Ou o líquido fervendo, ele está mudando de estado físico, ele está indo para o estado gasoso. Lembram? Ebulição. Então o calor é latente. Então eu vou separar uma aula só para falar sobre calor sensível, calor latente e mudanças de fase. Ok? Então, por enquanto, o que eu queria apresentar para vocês é isso. Calor e temperatura são conceitos diferentes. Enquanto a temperatura é a propriedade de um corpo, o calor é um fluxo de energia entre corpos. Então a gente não diz que um corpo possui calor. O que ele possui é temperatura. Ok? O calor ele flui de um corpo para o outro. Eu tenho trocas de calor. Ok? Então, próximas aulas a gente continua trabalhando esses conceitos e por hoje é só. Até a próxima.